Shalom, igreja, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Gotas de Orvalho. Que Deus abençoe a sua vida e que você seja edificado por esta porção da palavra de Deus, amém? Gostaria de compartilhar um texto das Escrituras que eu creio que será de grande importância para a sua vida e para a sua edificação, a edificação da sua fé, amém? Em nome de Jesus, vamos lá? O texto se encontra em Mateus capítulo 13, e a partir do verso 24, texto conhecido, onde você observa ali a parábola do joio e do trigo, eu gostaria de explanar um pouquinho sobre esse assunto com vocês, a fim de desenvolver um pouco mais os assuntos que eu venho trazendo nos vídeos para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Diz assim: propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, as Escrituras, ela tem um termo utilizado em grego que diz assim: anomia. Anomia é a ausência de lei ou a falta de lei. Anomia é um texto escrito nas Escrituras a fim de descrever a pessoa que vive sem um padrão de doutrina, que vive sem a lei de Deus escrita no seu coração. Mas o termo mais específico, se você observar anomia como ausência de lei, não se encaixa. Por quê? Não existe uma alma nesse mundo, não existe uma pessoa nesse mundo que vive sem lei. E nós sabemos que as Escrituras diz que existem duas leis: a lei do pecado e da morte e a lei do espírito de vida. Ou você vive por uma, ou você vive por outra. Não tem como viver sem lei. Então, quando os textos das Escrituras, ali Jesus dizendo a respeito disso, né, apartai-vos de mim o que praticais a iniquidade, a anomia, né, a ausência de leis, o termo iniquidade, como nós conhecemos, em outros textos também, não se refere a viver sem lei, porque não existe uma pessoa sem lei. Ou você é A, ou você é B. Não tem como mentir a tua natureza, não tem como falsificar a tua natureza. E dentro deste contexto, dando esta base, eu gostaria que você entendesse a parábola do joio e do trigo. Por quê? A parábola do joio e do trigo descreve ali o pai de família, né, que representa Deus na parábola em questão, que semeia boa semente no campo. A semente que foi semeada no campo é a humanidade, o campo é a humanidade, a boa semente é a semente dele que ele plantou em Adão. Mas nós vemos que Adão e Eva cochearam, ou seja, adormeceram, cochilaram, né? Adormeceram e não vigiaram. E o que aconteceu? Vindo um inimigo, semeou outra semente. Como o inimigo semeou essa outra semente? Ele semeou através da sua palavra, quando ele chega em Eva e diz: o que Deus disse? Não, não será assim, porque na verdade vocês serão como deuses. Ele coloca algo contrário ao que Deus tinha falado que ia acontecer. Deus disse: no dia que comeres, morrerás. Ele não disse: no dia que comeres eu vou te matar, mas no dia que você comer você vai morrer. E aí vem a serpente, o inimigo, Satanás, e diz: não, não vai ser assim, é porque ele sabe que vocês vão ser como deuses. E coloca algo totalmente oposto ao que Deus estabelecer. Então nós vemos ali dois princípios estabelecidos agora que passam a habitar dentro do ser humano. A lei do espírito de vida que Deus plantara dentro da humanidade, e vem o inimigo e semeia a lei do pecado e da morte, que é a lei da desobediência.
E nós vemos então essas duas leis começaram a frutificar em linhagens na história da humanidade. Por isso que Abel, ele é chamado filho de Adão, mas com Caim é chamado filho do maligno. Não tem nada a ver que a serpente se relacionou com Eva. Isso é mitologia judaica, não tem nada a ver. Isso daí é paganismo. Eu estou falando que através da palavra, Satanás semeou uma palavra, uma semente na vida de Eva, e depois concernente essa semente passou a Adão, porque ele também desobedeceu e tomou do fruto, e se propagou pela linhagem da humanidade. Nascendo então 2 filhos, um era inclinado para obedecer e outro inclinado à desobediência. A partir de então, depois de comer desse fruto, passa-se então a entender o que é livre-arbítrio, é a inclinação para a desobediência. Isso é o termo correto para livre-arbítrio. Mas aonde eu quero chegar? Aí nós vemos o joio e o trigo. O trigo só vai reconhecer o trigo quando ele cresce. Quando ele cresce? Quando ele cresce, ele não tem peso, ele é só palha. Você esfrega ele, não tem grão dentro da palha, é só palha. O trigo não, o joio, perdoe. O joio, ele não tem grão dentro da palha. Em contrapartida, o trigo, ele tem peso, ele tem substância real. O trigo não tem o joio não tem substância real. O joio não tem substância real porque as trevas não têm substância real, porque as trevas não existem. Que sentido você está dizendo isso? As trevas são ausência de luz. Quando eu e você deixamos de manifestar a luz, e a luz vem por manifestar a obediência ao nosso Deus, sermos um com o nosso Deus, o pai de família do contexto das Escrituras. Quando nós manifestamos as diretrizes e as orientações desse pai e a natureza deste pai, revelando a nossa fonte, nós manifestamos a luz. E isso tem substância real. As trevas não têm substância real, porque Satanás, ele é um usurpador e um mentiroso. Deus não o estabeleceu para tal posição e ele quis usurpar. Mas voltemos aqui ao contexto. Se as trevas não têm substância real, nós entendemos um princípio, que somente aquilo que é gerado pelo Espírito, as obras que são produzidas em obediências aos comandos do Espírito, e não da carne, porque a lei do pecado da morte, ela atua nos membros do corpo, nos membros, como instrumentos de iniquidade. E a lei do Espírito de vida, ela revela-se através do Espírito na nossa vida, da obediência ao Espírito. Somente aquilo que é produzido pelo Espírito vai nos acompanhar para a eternidade. Está entendendo? Por isso que você tem que parar de seguir a homens e mulheres que se destacam do pescoço para cima e que de até certa forma são pessoas que têm algum nome na comunidade, mas que quando você olha para os seus frutos, não são coerentes com o fruto do Espírito, não é justiça, não é paz, não é alegria no Espírito Santo, e você não consegue enxergar Jesus na pessoa. E você tem que parar de seguir a essas pessoas, porque nem tudo aquilo que parece ser é. Somente o que é gerado pelo Espírito é outorgado, ou seja, é endossado pelo Espírito. Somente uma obra que o Espírito começou, ele vai endossá-la. Aquilo que o Espírito Santo o Espírito de Deus não começou, não gerou, ele não vai endossá-la, ele não vai dar crescimento. Então fica essa diretriz para você, se você está congregando, se você está vivenciando, se você está seguindo pessoas que aparentemente, como muitos dos fariseus da antiguidade tinham, os chamados hipócritas, tinham uma aparência irrepreensível. A aparência era irrepreensível, como sepulcros caiados, sepulcros adornados, lindos, maravilhosos, mas interiormente era somente escória, podridão, porque não tinham a natureza do alto. Não tinham o Espírito, estavam mortos. Quando fala sepulcro, Jesus quis dizer, o que tem dentro de um túmulo, gente? Morte, podridão. Então Jesus disse, eles estão mortos. E a pessoa que está morta, ela gera coisas, produz coisas na morte.
Mas essas coisas não têm peso de glória, essas coisas não têm substância real. E quando passar no fogo do juízo, não subsistes, porque são palha, feno e madeira. E você vê que a palha, feno e madeira é o fruto que o joio produz. Não tem substância real, não tem peso de glória, então não subsiste no fogo do juízo. Mas a prata, o ouro e as pedras preciosas, que são obras produzidas em obediência ao Espírito Santo, passam pelo fogo e são refinadas, são aprovadas e permanecem para a eternidade. E isso faz o nosso galardão no Senhor. Então eu gostaria que você entendesse, entre o joio e o trigo, voltando à síntese aqui do assunto, nós precisamos discernir no corpo de Cristo quem somos e quem são as pessoas. É necessário, no tempo em que estamos vivendo, discernimento espiritual. Julgarmos pelo fruto conheceremos a árvore, julgando o fruto conheceremos a árvore. E isso tem critérios, devemos observar o fruto que é produzido. Olha, o fruto do Espírito, pois é este. O fruto, as obras da carne, pois é estas. Então dá para se discernir. E não significa que uma pessoa que é nascida de Deus, não significa que uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela ainda não gera na carne. Porque uma pessoa que é nascida de Deus e ela tem o Espírito de Deus, ela não anda 100% do seu tempo em unidade com o Espírito. Ela tem altos e baixos, porque nós não somos máquinas. Nós não somos robôs programados sem uma identidade, sem uma personalidade, com o poder de escolhas. Então nós podemos escolher na carne ou no Espírito, ainda que sejamos filhos de Deus. A isso se dá o nome de crentes carnais, crentes maduros ou imaturos. Agora precisa se discernir, existe joio e existe trigo, mas também existe trigo que ainda não amadureceu e ainda obedece a códigos de fontes malignas, ainda obedece aos instintos carnais. A essas pessoas, aos crentes imaturos, nós devemos tolerá-los e ensiná-los e levá-los à maturidade, para que abandonem definitivamente o pecado. Então fique claro isso para a sua vida. Joio e trigo estão dentro da casa de Deus. Joio e trigo habitam juntos. Porém as obras de um permanecem para a eternidade e a de outros queimam com o fogo. São palha, feno e madeira. Não tem substância real, assim como as trevas. Porque evidenciam a sua matriz, evidenciam a sua fonte. Matriz e fonte é a mesma coisa. Qual matriz é a sua? Qual fonte é a sua? Está sendo evidenciado através das suas escolhas, das suas decisões. Ou amamos a Deus ou amamos ao espírito do mundo. O espírito do mundo é a natureza da besta. E agora, no tempo do fim, nós vamos ver a natureza da besta amadurecida. Lá em Caim nós vemos ainda um protótipo, uma semente da natureza da besta, porque ele tinha mente terrena, ele cultivava a terra e tinha mente voltada para as coisas da terra, e ele queria se gloriar, queria mérito para si mesmo diante de Deus, e Deus não aceitou isso. E nós vemos aí então entre uma pessoa que quer mérito para si e outra que aceita a providência de Deus, há discernimento entre dois espíritos, o espírito de Cristo e o espírito religioso. Dentro da igreja tem os dois. Você conhece? Você consegue perceber? Quando uma pessoa tropeça e cai, ela se volta para a cruz de Cristo ou ela se volta para jejuns, orações ou práticas ascéticas na intenção dela mesmo corrigir algo dentro dela mesma, como se ela pudesse mudar a si mesma. A palavra de Deus fala que nós não mudamos a nós mesmos, mas que nós somos mudados por contemplar ao Senhor. Somos transformados à sua imagem e semelhança. Amém? Eu encerro aqui esse vídeo desenvolvendo um pouquinho mais o assunto, mas que você possa se inscrever aí no canal Gotas de Orvalho, abençoando aí, ativa as notificações para que a sua vida seja abençoada com algumas questões e assuntos que serão grandemente relevantes para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe em o nome de Jesus.